Olá, meu irmão. Vamos dar prosseguimento à nossa devocional na carta de Paulo aos Efésios. Vamos ler agora do versículo 14 ao versículo 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa parte é uma das partes mais grandiosas dessa carta, uma das partes mais bonitas dessa carta que Paulo escreve aos irmãos. A gente percebe o tom muito pessoal de Paulo para com a igreja de Éfeso, uma igreja que ele tinha um profundo relacionamento. Quando você puder, dê uma olhada em Atos capítulo 19, quando Paulo vai se despedir dos presbíteros dessa igreja, eles choram junto com ele, eles o abraçam na praia e ficam chorando com ele. Tal era o amor. Ele passou 3 anos nessa igreja, então ele tinha um relacionamento muito profundo com os irmãos, e nesse momento aqui ele está preso. Mas uma primeira coisa que a gente percebe no apóstolo Paulo, a gente já falou sobre isso lá no capítulo 1, que o apóstolo Paulo é um homem de oração. Em todo tempo nós podemos perceber Paulo dizendo: por esta razão ajoelho-me diante do Pai. Que razão é essa? Ele queria que os irmãos tivessem condições de passar pelas tribulações. Se você olhar o versículo de número 13, ele está dizendo que os irmãos, era para os irmãos não se desanimar por causa das tribulações e por causa da prisão dele. E aqui ele diz: por esta razão eu ajoelho-me diante do Pai, né, e eu oro para que vocês sejam fortalecidos no íntimo do seu ser e que aconteça algumas coisas. Primeiro, que habite no coração de vocês Cristo, que Cristo habite no coração de vocês, que Ele esteja habitando aí e que vocês sejam arraigados e alicerçados em amor. Vocês vão se lembrar que no capítulo de número 3, o capítulo 2, no final do capítulo 2, o apóstolo Paulo começa a usar a metáfora, falando da igreja, ele usa a expressão edifício, vocês são edifício de Deus. E aqui ele vai dizer: eu espero que vocês sejam arraigados e edificados e alicerçados em amor. Mais uma vez ele usando essa metáfora, dizendo: olha, eu espero que vocês, como edifício de Deus, como povo de Deus, sejam de fato arraigados, ou seja, fundamentados e alicerçados em amor, e que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da igreja, desse mistério, do amor de Deus, para que vocês possam entender a grandeza da obra da qual vocês fazem parte. Essa é uma coisa muito importante, irmãos, porque às vezes nós perdemos um pouco a noção do que é a igreja. Às vezes nós começamos a ficar preocupados. Eu gosto sempre de me lembrar que há um irmão que sempre gosta de repetir isso: olha, a igreja é do Senhor, a igreja é do Senhor. Muitas vezes a igreja é assolada por muitas lutas, por divisões, por brigas, por desentendimentos, por questões como essa agora, onde nós estamos fechados, e as pessoas ficam preocupando: olha, a igreja, irmão, a igreja é do Senhor. A igreja é vitoriosa. A igreja sempre vencerá. A igreja passará por muitas e muitas tribulações, mas a igreja sempre vencerá, porque a igreja já é vitoriosa. Nada destruirá a igreja do Senhor Jesus. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: eu oro para que vocês consigam compreender. Vocês não vão conseguir entender completamente, mas que vocês possam ao menos compreender e entender a largura, o comprimento e a profundidade disso tudo, né? Que é esse edifício composto pelo corpo de Cristo. Isso é muito grande, isso é grandioso. Vocês precisam abrir os olhos espirituais para poder enxergar isso. E ele vai dizer mais: e eu oro também para que vocês conheçam o amor de Cristo que excede todo conhecimento.
todo entendimento. Essa ideia aqui é a ideia de que há um conhecimento mundano, né? Há um conhecimento secular, que é um conhecimento limitado, que é essa sabedoria do mundo que Jesus vai dizer que ela é loucura, Paulo vai dizer que ela é loucura no capítulo 2 da carta de 1 Coríntios, e aqui ele vai dizer: eu oro para que o amor de Cristo, que vocês conheçam o amor de Cristo, e esse amor excede todo conhecimento. E ele diz mais: para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. A expressão aqui, plenitude, é a ideia de que vocês possam estar completamente alicerçados e completamente imersos na grandeza de Cristo Jesus, na grandeza de Deus. Ora, isso é muito importante para nós. Esse é um estilo de vida, como eu já disse em devocionais anteriores, esse é um cristianismo elevado. O que Paulo está querendo dizer para os irmãos aqui em Éfeso é: vocês precisam experimentar de muito, mas muito mesmo desse poder. Vocês precisam ser colocados dentro dessa grandeza, vocês precisam olhar e a mente de vocês precisam explodir diante dessa verdade. Essa verdade de que o amor de Deus é incomparável, que a igreja é vitoriosa, que a igreja sempre vence, que a igreja é poderosa em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí quando chega no versículo 20, ele faz uma coisa que aqui na nossa língua, na nossa tradução não é possível perceber, mas no original é possível perceber. É como se o apóstolo Paulo tivesse agora parando a sua escrita, e ele faz como se fosse uma poesia, é como se ele estivesse rompendo em júbilo, e ele vai dizer: ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele vai dizer: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. É como se isso aqui fosse um pequeno hino de louvor, um pequeno momento onde ele para e percebe que nós estamos diante de uma grandeza, diante de um poder espetacular, maravilhoso, grandioso, incomparável, infinito, e ele fala: olha, esse Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele é muito mais poderoso, e a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus pelos séculos dos séculos. Amém. Nós precisamos entender isso. Esse tempo de quarentena é um tempo também de nós nós mergulharmos na grandeza de Deus, mergulharmos no poder de Deus que está disponível a nós através das Escrituras. É momento de nós orarmos mais, é momento de nós lermos mais as Escrituras, é momento de você não desperdiçar o seu dia com futilidades. É momento de você entender que você é do Senhor e você precisa de um relacionamento vivo com Ele. E isso é muito mais do que pertencer a uma denominação A ou B, de ser pentecostal ou tradicional, não tem nada a ver com isso. Isso significa que você precisa, de fato, desse poder na sua vida. E esse poder vem através do entendimento das Escrituras, da alegria de entender o tamanho da obra grandiosa de Cristo Jesus por todos nós. Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. Amém.